Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês a resenha do livro Persuasão, da Jane Austen. Esse livro foi o último livro escrito e publicado por Jane Austen. Eu sei que tem filmes lançados sobre esse livro, mas eu não vou focar neles nesse vídeo. Eu vou ficar só no livro mesmo. O gênero desse livro é o romance. Nós vamos ter uma história de amor em um romance de época. A personagem principal da história é a Anne Elliot. Ela é uma garota reservada, órfã de mãe e que não tem muita atenção do pai. Afinal, ela não é tão linda quanto a irmã mais velha, a Elizabeth. Por isso o pai dela não acha que ela mereça tanta atenção assim. O pai dela estava cheio de dívidas, principalmente por causa de sua vaidade, não só a respeito da sua beleza física, mas perante a sociedade também. E quando a esposa dele estava viva, ela ainda conseguia dar uma controlada nessa situação. Mas depois de sua morte, ele não conseguia mais se controlar e acabou aumentando a sua dívida. A sorte dele é que ele tem dois amigos viúvos, assim como ele, que vão tentar ajudá-lo nessa. Um desses amigos é a Lady Russell, que inclusive tomou a Anne como uma pupila dela, já que ela era muito próxima da mãe da Anne quando ela era viva, e a Anne lembrava muito a mãe dela fisicamente, né? Elas pareciam muito. A senhora Russell, então, sugere que eles se mudem de casa, que eles vão para um lugar que seja confortável, mas que eles possam economizar ao mesmo tempo, e que aluguem a casa atual deles por um bom preço. É claro que a princípio o Sr. Elliot ele vai rejeitar essa ideia e tentar não aceitá-la de todas as formas possíveis. Mas como a cidadezinha de Bath é mencionada, ele acaba pensando sobre o assunto, afinal ele vai sair do campo para ir para a cidade. O pai de Anne nos é apresentado justamente no momento que eles vão alugar essa casa. E um casal muito querido que vai alugar essa casa, o senhor e a senhora Croft. Eles são amigos de um homem muito importante na vida de Anne, que é justamente o seu noivo, o seu ex-noivo no caso, o senhor Wentworth. O interessante é que as pessoas daquele lugar parecem não se lembrar disso, mas Anne não. Ela se lembra, apesar de terem passado 8 anos. Afinal, mesmo eles estando separados, ela ainda continua muito apaixonada pelo Frederick. Pois é, ela se separou, mas continua apaixonada. Mas eles se separaram justamente porque ela foi persuadida pela família, principalmente pela senhora Russell, porque aquela união entre eles não era muito aceitável perante a sociedade, né, por causa da diferença de classes sociais. Então ela acabou sendo persuadida a quebrar o noivado, a desmanchar o noivado, a não se casar com ele. E essa foi uma atitude da Anne que magoou muito o Frederick, ele ficou extremamente chateado com essa situação. A irmã mais velha de Anne vai junto com o pai e uma amiga para Bath. A Anne fica com a senhora Russell e depois ela acaba indo para a casa de sua irmã Mary, que é a sua irmã casada. Lá, justamente, depois de 8 anos, que ela vai encontrar o Frederick. A história é narrada em terceira pessoa, por um narrador onisciente, justamente do jeito que eu gosto. Os personagens são bem caricatos, a exceção justamente os dois principais, a Anne e o Frederick. O pai da Anne tá pouco se importando com ela. Ele é muito vaidoso, se importa muito com a própria aparência e o que as pessoas vão pensar basicamente dele. E a irmã dela, a Elizabeth, está indo pelo mesmo caminho do pai. Mary, a mais nova e casada, adora chamar atenção. Inclusive, ela se faz de coitada para poder chamar atenção e se acha melhor que os outros. Ela costuma, inclusive, humilhar as pessoas e até mesmo diminuir elogios feitos a outras pessoas só para poder se sobressair. O Frederick é um homem extremamente sensível e foi interessante da parte da autora mostrar esse lado dele, sabe? O orgulho ferido quando a Anne rejeitou ele, ele pensar que a Anne desistiu dele por causa de convenção social. Isso para ele foi extremamente doloroso. O contexto dessa história é entre o século XVIII e XIX, no pós-guerra. Inclusive, muitos personagens ali, eles são militares da marinha, inclusive o Frederick, ele é capitão.
O romance em si demora para acontecer e boa parte do livro é contada sob o ponto de vista de Anne, que a gente já conhece. O ponto de vista do Frederick a gente só vai conseguir saber no final da história. O que eu mais gostei nesse livro foi a forma que foi tratada a amizade entre a Anne e a sua madrinha, a Lady Russell, porque elas têm uma diferença muito grande de idade, mas elas têm um apego muito grande entre as duas, uma amizade muito legal. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa resenha. Se gostou, por favor, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos também. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E se você já leu esse livro ou se pretende ler, me conta aqui nos comentários, por favor. Um beijo gigantesco para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!